Você já parou para pensar no quanto o medo pode ser uma arma poderosa? Por séculos, fomos ensinados a temer o que não entendemos, a evitar práticas que poderiam expandir nossa mente e nossa consciência. Mas e se eu te dissesse que esse medo foi cuidadosamente implantado? Que muitas dessas crenças foram moldadas não para nos libertar, mas para nos limitar? A Bíblia, que conhecemos hoje, passou por tantas mãos, traduções e adaptações que é impossível não questionar. O que foi perdido ou alterado nesse processo? Será que parte do nosso verdadeiro potencial foi escondido de nós? E se tudo o que você sabe sobre a realidade, sobre quem você é de verdade, fosse um pequeno fragmento da verdade? E se existisse um conhecimento ancestral que foi ocultado por séculos, que revela quem somos e o potencial infinito que existe dentro de cada um de nós? As práticas que hoje são vistas como esotéricas já foram, em muitos momentos da história, ferramentas naturais de conexão com o universo, com o divino e com o próprio ser humano. Mas, em algum ponto, essas práticas foram rotuladas como algo proibido, algo do mal. Por quê? Quem se beneficiaria em afastar as pessoas de um caminho de autoconhecimento e expansão mental? Ao longo dos séculos, a narrativa do medo foi usada como uma forma de controle, separando-nos do nosso verdadeiro poder. E não se trata de rejeitar a fé ou as crenças, mas de olhar além da superfície e questionar até que ponto estamos vivendo a essência do espiritual ou apenas seguindo o que nos foi imposto. Talvez o maior presente que possamos dar a nós mesmos seja essa busca. Uma busca por respostas, por entendimento, por liberdade. Afinal, o maior potencial humano pode estar escondido justamente onde nos disseram para nunca olhar. Hoje vamos nos aprofundar nesses mistérios e explorar verdades que foram encobertas ao longo do tempo. Entender isso pode transformar completamente sua maneira de enxergar a vida. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nada e vem comigo nessa jornada de descoberta. Se você acha que já ouviu de tudo, prepare-se, porque as revelações que vêm por aí podem te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. Aprendemos que a verdade está em uma ou duas possibilidades. Ou você acredita nas promessas da religião, ou nas certezas da ciência. De um lado, a religião nos fala sobre o amor e nos ensina um caminho ético para viver. Mas permanecemos engessados com os dogmas impostos pela religião, como sendo verdades de fé reveladas por Deus e que devem ser aceitas sem discussão, o que muitas vezes coloca a fé acima de tudo. Já a ciência nos traz um universo lógico, medido e previsível, onde tudo seria fruto do acaso, onde a vida é só uma dança de partículas e reações químicas geradas pelo Big Bang. Mas e se essas duas visões fossem só fragmentos de uma verdade muito maior? Ao longo dos séculos, enquanto novas religiões e impérios tomavam forma, uma parte essencial da sabedoria humana começou a ser apagada por poderosos que decidiram ser os detentores da verdade e do poder. E qual maneira melhor para fazer isso do que deixar a humanidade submersa na ignorância? Suprimindo ou modificando todos os ensinamentos que levam nossa consciência. Foi a maneira mais eficaz escolhida, e isso é usado até os dias de hoje. Já as práticas, aquelas práticas antigas que conectavam o ser humano com o universo, foram consideradas perigosas, hereges e abomináveis, pois elas colocavam em risco o controle social. A Igreja, durante a Idade Média,
temia qualquer conhecimento que pudesse desafiar sua autoridade e tratava as tradições místicas como uma ameaça. Textos sagrados foram destruídos, símbolos foram proibidos e muitos do que ousavam preservar esses conhecimentos foram eliminados. Os alquimistas, xamãs e místicos eram perseguidos. Mas apesar da supressão, a chama desse saber antigo nunca se apagou completamente. Em pequenos círculos secretos, os mistérios continuavam a ser transmitidos, quase como um sussurro ancestral que se recusava a ser silenciado. Foi durante o Renascimento europeu que essa sabedoria oculta começou a reemergir, como uma planta que insiste em crescer mesmo sob as rochas. Alquimistas e pensadores como Pico della Mirandola buscaram unificar as diversas tradições espirituais em uma única filosofia, uma visão do universo onde tudo está interligado e o ser humano possui um potencial divino. A alquimia, a cabala, o hermetismo, tudo isso era muito mais do que curiosidade esotérica. Era uma tentativa de recuperar o poder do espírito humano, de transformar o ser através do conhecimento. Essa nova onda de interesse místico não era apenas uma fuga das restrições da época, mas uma verdadeira ressurreição de uma visão de mundo onde a mente, o corpo e o cosmos estavam em harmonia. No entanto, essa renascença espiritual não ocorreu sem resistência. A Igreja tentou, com todas as suas forças, manter essas ideias nas sombras, censurando textos e silenciando pensadores. Porém, mesmo com toda esta pressão, a tradição mística resistiu, passando de geração em geração, como um rio subterrâneo de conhecimento. Agora, no mundo moderno, vemos o retorno dessas ideias, com mais força, como se estivessem esperando o momento certo para ressurgir. Mas o que será que essa sabedoria redescoberta pode nos ensinar sobre o nosso lugar no universo e como ela pode nos ajudar a entender a verdadeira natureza da nossa consciência e do nosso poder interior? Beth Jacobs, uma estudiosa dedicada a explorar o mistério por trás da existência, viveu esse dilema desde cedo. Beth foi criada entre esses dois discursos poderosos, sentindo a promessa de cada um deles e, ao mesmo tempo, sentindo o vazio que ambos deixavam. A inquietação que ardia em seu âmago se assemelhava com uma chama que nunca se apaga. A ciência oferecia certezas, mas ela era fria e mecânica, e a religião trazia uma conexão espiritual, mas ficava presa nas palavras, em histórias que pediam mais crenças do que a experiência direta. No fundo, Beth sentia que essa divisão escondia algo mais profundo, um segredo enterrado sob os dogmas e teorias. Algo que ninguém estava falando. E foi devido a essa inquietação que começou a jornada de Beth. Ela decidiu buscar as respostas onde ninguém ousava buscar, nas entrelinhas das tradições antigas, nos mitos esquecidos, naquilo que foi suprimido ao longo dos séculos. E o que ela encontrou foi um caminho que unia tudo, o que a religião e a ciência deixavam de fora. Um caminho que não pedia escolha entre fé e razão, mas que te convidava a despertar para uma verdade que integra o coração e a mente. Uma verdade que, se a gente deixar, pode mudar para sempre o modo como enxergamos o mundo. Mas onde essa verdade estava escondida e o que ela poderia revelar sobre nosso potencial inexplorado é o que veremos a seguir. Ao se aprofundar nos antigos mitos, Beth se deparou com um tesouro escondido, uma sabedoria ancestral que, ao contrário do que muitos pensam, não era apenas fantasia ou histórias para impressionar. Esses mitos ou histórias carregavam símbolos profundos. Cada detalhe trazia um significado que nos convidava a olhar para dentro e nos redescobrir. Por séculos, fomos ensinados a ver a história de Adão e Eva, por exemplo, como uma punição, uma queda trágica da humanidade por sua desobediência. Porém, e se essa história, na verdade,
contivesse um convite para despertar algo que está adormecido dentro de cada um de nós. Nas culturas antigas, a figura da serpente, tantas vezes demonizada nas versões atuais da história, era símbolo de força espiritual poderosa. Essa energia, chamada Kundalini, é como um fogo interno que, quando despertado, nos conecta com uma consciência divina, uma sabedoria que transcende a realidade física. A árvore do conhecimento não era uma tentação proibida, mas sim um presente, uma chance de crescimento espiritual e expansão da mente. Aqueles que estavam prontos podiam provar do fruto e acessar um nível de compreensão que poucos ousaram alcançar. Para Beth, a redescoberta desse poder ancestral era como abrir uma porta para o passado. Um passado onde a feminilidade sagrada e a busca pela iluminação não era temas tabu, mas a essência de uma vida plena. No entanto, esse potencial foi suprimido, apagado das narrativas e transformado em histórias de medo e controle. Então surge a pergunta: o que teria acontecido se a verdadeira mensagem dessa história tivesse permanecido intacta? O que mais esses símbolos antigos podem revelar sobre o poder adormecido que existe em cada um de nós? Provavelmente você já ouviu falar do xamanismo. O caminho do xamanismo é uma religião profundamente espiritual. É uma prática enraizada na conexão entre os humanos e o universo. Um caminho traçado pelas primeiras civilizações em busca de um contato mais profundo com o cosmos. Os xamãs acreditavam que o físico, a realidade que vemos, é apenas superficial, uma camada de uma concha. Através de rituais intensos, danças repetitivas e o uso de elementos sagrados como plantas sagradas, eles eram capazes de transcender essa camada e acessar dimensões superiores, onde a mente é capaz de se fundir com o todo. Mas como eles faziam isso? Eles praticavam rituais que não eram apenas cerimônias místicas sem propósito. Havia uma compreensão profunda de como a música rítmica e movimento contínuo poderia alterar estados de consciência, como o corpo se movia enquanto a mente se aquietava. Para um xamã, a realidade que vemos é apenas uma camada superficial, um véu que esconde um universo infinito de energias e possibilidades. Eles acreditavam que era possível atravessar esse véu através desses rituais intensos, onde o eu consciente desaparece e o espírito se une ao todo. Esse estado não era apenas uma experiência, mas uma forma de sabedoria prática, uma maneira de enxergar o universo em sua plenitude e encontrar respostas. Nesses estados alterados de consciência, era possível ir além das barreiras físicas e mentais. A dança constante, onde os tambores ecoavam com o pulso da terra, era possível criar uma frequência que vibrava junto com o coração humano, dissolvendo as fronteiras entre o físico e o espiritual. Era nesse momento que o xamã enxergava uma realidade expandida, onde tudo está interconectado e o universo revela sua verdadeira natureza. O mais surpreendente, talvez, é que essas práticas, consideradas primitivas pela visão materialista moderna de hoje, estão sendo redescobertas. A ciência começa a explorar o impacto dessas experiências no cérebro, descobrindo que realmente há uma mudança na atividade neural durante esses estados profundos. Mas será que isso é só a ponta do iceberg ou há muito mais a ser descoberto? O que mais a sabedoria xamânica tem a nos ensinar sobre os mistérios da mente humana e nosso poder para tocar o invisível? Templos antigos eram como portais para a expansão da consciência. Imagine um lugar onde cada pedra, cada ângulo e até mesmo cada sombra foi cuidadosamente posicionado para canalizar a energia do cosmos. Os templos antigos não eram apenas locais de culto, eram verdadeiros portais para a expansão da consciência.
Povos como os egípcios e as civilizações megalíticas sabiam que havia uma conexão sutil entre o universo e o espírito humano. Ao alinhar seus templos com os ciclos da Terra e as posições das estrelas, eles criavam um ambiente onde a energia natural amplificava a percepção e permitia uma experiência transcendental. Ao cruzar o limiar desses locais sagrados, o indivíduo se sentia parte de algo maior, uma ligação direta com o divino. Esses espaços sagrados eram desenhados com uma precisão geométrica que hoje chamamos de geometria sagrada. Espirais, círculos, proporções perfeitas, todas refletiam as formas fundamentais do universo. Ao entrar nesses templos, o ser humano se alinhava com um fluxo universal de energia, conectando-se com a ordem cósmica. Não eram simples construções, eram máquinas espirituais criadas para sintonizar a mente e o corpo com as frequências mais elevadas. Esse contato com o invisível ia muito além da prática religiosa. Era uma experiência transformadora, uma fusão entre o eu e o todo, onde as fronteiras entre o material e o espiritual começavam a se desfazer. Com as descobertas modernas, cientistas começaram a entender que muitos desses templos estão posicionados em locais que intensificam as frequências eletromagnéticas da Terra, criando uma ressonância com o campo humano. Mas e se esses antigos construtores sabiam muito mais do que imaginamos? E se a verdadeira função desses templos nunca foi apenas espiritual, mas também uma ferramenta para desbloquear o potencial humano? Hoje vivemos uma era em que a ciência e a espiritualidade, antes vistas como opostas, começam a caminhar lado a lado. E o que antes era um abismo, agora se revela uma ponte. Com os avanços da física quântica, a ciência começa a explorar conceitos que por muito tempo pertenceram ao campo do misticismo. As partículas que compõem o universo não são sólidas e previsíveis como imaginávamos, mas dinâmicas e conectadas por uma teia invisível. Essa ideia de interconexão é algo que os antigos místicos sempre souberam. Para eles, o universo era vibracional e cada ser, cada elemento, fazia parte de um campo energético que permeia tudo. Agora, a ciência começa a confirmar o que os místicos já sabiam, mostrando que o que percebemos como realidade é apenas uma pequena camada de algo muito maior. Mas não é só a física que está nos levando a redescobrir essa verdade. A neurociência, ao estudar a meditação e a visualização, descobriu que a mente é capaz de transformar a estrutura do próprio cérebro. Nossos pensamentos e intenções podem afetar o corpo físico e talvez até a realidade ao nosso redor. Essa é a essência do que antigos alquimistas e xamãs sempre disseram, que o poder da mente humana é um canal de criação capaz de moldar o mundo conforme nossa intenção. O que antes era chamado de mistério ou magia ou milagre, agora é visto como uma habilidade intrínseca, uma força que temos o potencial de explorar conscientemente. Diante dessa união entre ciência e espiritualidade, surgem questões profundas. Se nossa mente pode realmente influenciar o mundo físico, quais são os limites do que podemos criar? O que significa isso para nosso futuro como humanidade? Estamos apenas começando a entender essa convergência e o potencial parece infinito. Mas como podemos aplicar essa sabedoria antiga agora, validada pela ciência em nossas vidas cotidianas? O que aconteceria se todos nós aprendêssemos a usar esse poder conscientemente? A natureza da consciência humana é um dos maiores mistérios de todos os tempos, uma fronteira que mal começamos a explorar. E se nossa mente fosse mais do que um simples receptor passivo, mas sim uma verdadeira co-criadora da realidade? Antigas tradições sempre ensinaram que dentro de cada um de nós existe um vasto potencial, uma capacidade de enxergar
além do visível e de nos conectarmos a dimensões mais sutis da existência. Agora, a ciência moderna começa a investigar essa ideia, descobrindo que a consciência pode ser mais do que um fenômeno isolado. Ela é como uma ponte que conecta o individual ao universal, permitindo que nossa mente acesse o todo. Estudos sobre práticas de meditação e visualização mostram que nossos pensamentos e intenções têm um poder de influenciar muito maior do que se imaginava. Essas práticas não apenas reestruturam o cérebro, mas parecem tocar algo além. Um campo de energia que permeia tudo ao nosso redor. O que os antigos xamãs e alquimistas chamavam de intenção, hoje é estudado como uma forma de moldar a percepção e até influenciar o ambiente. Quando meditamos, quando focamos nossas intenções, somos capazes de alterar não só nosso próprio estado mental, mas talvez até de interagir com a realidade ao nosso redor. É como se, ao entender e usar a consciência, pudéssemos abrir portas para acessar aspectos ocultos do universo. Diante disso, surge uma questão ainda mais profunda. Se a mente humana é capaz de tocar o universo, quais são os limites do nosso potencial? Até onde podemos expandir nossa consciência? Imagine um futuro em que possamos desenvolver intencionalmente essas capacidades latentes. Um futuro onde cada um de nós se torna um verdadeiro mestre da própria realidade. Ainda estamos nos primeiros passos dessa descoberta, mas a possibilidade de expandir a mente e transformar a existência como conhecemos está ao nosso alcance. E então, o que estamos esperando para despertar esse poder? Dito isso, eu te pergunto, o que você achou mais interessante sobre toda essa nova maneira de enxergar a vida que exploramos hoje? O que mais te chamou a atenção? Deixe aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.